Novela é coisa de mulherzinha. Novela vale qualquer coisa, ninguém presta atenção mesmo. Que o texto das pessoas, tanto faz, o que importa é o cabelo da atriz, com quem ela está ficando, etc. Se você já pensou numa dessas questões e achou estranho que a novela serve para deixar o povo ignorante, novela não serve para nada e tal. Se você já pensou nisso, talvez aqui seja o espaço para você. Deixa eu me apresentar, esse aqui é o TV Lovers e ele pretende ser um canal de discussão um pouco mais detalhado e aprofundado de pessoas que amam esse veículo. Então a gente vai falar muito sobre novelas e falar muito sobre uma série de outros programas e atrações, sobretudo de teledramaturgia, que a gente tem por aí. Então, não é só sobre novela, é sobre dramaturgia na TV. Mas a novela vai ser algo que a gente vai se dedicar bastante. Então, meu nome é Martim Vicente, eu sou ator, sou roteirista, e com isso eu pretendo também levar um pouco desse meu objeto de estudo para o compartilhamento das pessoas, para que a gente consiga discutir um pouco e se enriquecer mais mutuamente sobre o assunto que é tão bacana. Junto comigo vai estar André Arruda, que é crítico, roteirista e diretor, para a gente começar a empreender esses debates, e teremos algumas participações especiais, como no caso desse nosso primeiro programa, de Francisco Carbone, que é crítico de cinema e também de TV. Então nós vamos começar falando sobre o primeiro capítulo de A Regra do Jogo. Já passou algum tempo, mas ainda é tempo de comentar sobre essa estreia interessante, marcante. E além disso, falaremos sobre o final de Verdades Secretas. Então agora eu passo a palavra para o meu amigo Francisco, que falará sobre o primeiro capítulo de A Regra do Jogo. Francisco. Bom, o primeiro capítulo de A Regra do Jogo me deixou bem impactado, entendeu? Eu acho que eles já começam inovando com o nome dos capítulos serem nomeados, né? E isso foi mantido nos capítulos seguintes. E eu acho que dá uma agilidade e dá uma ligação direta com o que é feito hoje em dia no mundo, né? A novela ganhou uma cara de série, né? Com capítulos nomeados, então parece que a gente está vendo uma série americana. Começa por aí. Em ritmo, isso também é acompanhado. O ritmo da novela é um ritmo intenso, entendeu? E isso, o próprio primeiro capítulo também deixa muito claro que vai ser mais ou menos por aí, que é mais ou menos o ritmo que a gente já está acostumado a ver de João Emanuel Carneiro e Amora Maltner, entendeu? A Amora criou a brincadeira com a caixa cênica, que no primeiro capítulo não disse muito ao que veio, não, entendeu? O primeiro capítulo ele estava mais preocupado e acertadamente preocupado em apresentar os personagens principais. E assim foi feito logo de cara com a personagem da Vanessa Giacomo, que é logo associada ao estereótipo da mocinha, mas a mocinha que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né? A mocinha ativa, a mocinha que vai à luta e que, pela saúde da mãe, chega a roubar o próprio trabalho. Nessas primeiras cenas, a gente vê também já o primeiro embate entre a grande mocinha da novela, Toia, vivida por Vanessa Giacomo, e a grande vilã, Atena, vivida por Giovanna Antonelli, com muito brilho. Para muita gente, inclusive, com um brilho meio que incandescente e que poderia ter sido diminuído. Mas Giovanna Antonelli, a gente está careca de saber que costuma acertar e ser aprovada em tudo que faz.
Então, por mais que ela precise dar uns retoques aqui e ali, e sim, ela está um pouco acima do tom, a gente sabe que as pessoas já abraçaram a personagem. O resto vai sendo feito aos poucos. E acredita-se até que ainda esse mês esse tom mais real já chegue, né? Nessas primeiras cenas, a gente vê uma tentando passar a perna na outra e meio que nenhuma das duas fica por baixo, né? Uma quer tentar dar um golpe na boate onde a outra trabalha, a outra, na verdade, cobra uma fortuna por uma champanhe. Fortuna essa indevida e fortuna essa que a Athena também não pagou, né? Porque quem paga é a vítima da ocasião de Athena, vivida numa participação especial por Carine Telles. Aliás, a posição de Carine tem que ser realçada. Por quê? Porque a novela já deu para perceber que vai usar e abusar de participações especiais. Carine é apenas a primeira delas. E muitas outras virão por aí. Personagens que terão função específica por 1 ou 2 semanas. E essa personagem, a Sumara, ela é a primeira vítima mostrada de Athena e que meio que vai ser descartada nos capítulos seguintes. Pois bem, logo depois disso a gente vê a libertação da prisão de Juliano, vivido por Cauã Raymond, e namorado de Toya, quando a trama começa. Saudade, beijo e tudo aquilo que envolve um mocinho. Mas será que o Juliano é tão mocinho assim? Bom, ele é acusado de um crime e passou 4 anos na cadeia dizendo ser inocente. Como toda novela de João Manuel Carneiro, a gente vai demorar um pouquinho a saber se esse homem tem razão ou não. Eles dois foram criados por Cássia Kiss, a tal pessoa que está passando por problemas de saúde e motivo pelo qual Vanessa Giacomo vai roubar o emprego. E Cássia, para variar, já dá shows no primeiro capítulo, né? Cássia, a própria Vanessa Giacomo está muito bem colocada. O Cauã, apesar de estar repetindo um tipo já conhecido dele e de João Emanuel Carneiro, também não está mal. Agora, o dono da novela e da bola nesse primeiro capítulo e os capítulos também até agora é o personagem central mesmo. Homero Rômulo é vivido por Alexandre Nero, nessa situação mais que bizarra de voltar ao ar no horário nobre, apenas com uma novela de diferença. No início do ano ele ainda estava no ar como comendador e volta completamente diferente como esse deputado super ambíguo, aliás, que foi vendido da maneira mais ambígua do mundo, mas que já fechou o capítulo inicial mostrando as garras, entendeu? De advogado preocupado e defensor do povo, ele foi para organizador de um big assalto e além de tudo, além de muitos segredos, um dos muitos deles já é revelado no primeiro capítulo mesmo, que é o fato dele morar meio que uma espelunca num prédio e também ser secretamente dono da cobertura desse mesmo prédio. Aí sim, num clima de riqueza nababesca. Ou seja, é um homem literalmente de mão dupla, né? Joga nos 2 times e se interessa por estar bem dos 2 lados. Aos poucos ele vai se envolver com a personagem Vanessa Giacomo, primeiro com funções escusas, depois a paixão vem à tona mesmo, mas será que ele vai se virar mesmo para o lado claro da força e largar o lado negro? Bom, nesse primeiro capítulo, o que a gente tem a dizer, além de todos esses personagens interessantes, dessa trama bem azeitada e bem urdida, mais uma vez por João Manuel Carneiro, dessa estrutura de capítulo muito bem clara, intencionada e do ritmo frenético, é que a novela tem uma parte técnica esplendorosa. A direção de arte é um acontecimento. A fotografia tem até... A luz é tão bonita que de vez em quando chega a incomodar.
E a novela tem um ritmo, como já falei e repito aqui, incessante, entendeu? É uma montagem agilíssima, você não tem como respirar. Esse primeiro capítulo teve tamanho de filme, 1h30 de capítulo, e você não conseguiu piscar, entendeu? Só o primeiro bloco teve quase 40 minutos de duração. Ou seja, foi uma novela que já deu o chute na porta no primeiro capítulo, revelando vários mistérios que a gente achava que só viriam à tona lá pelo menos no segundo mês. Mas João Emanuel Carneiro nunca teve medo de entregar o ouro e deixar claro que, na verdade, o tesouro é muito maior e ele vai entregando tudo muito aos pouquinhos, né? Eu fiquei empolgadíssimo com essa estreia e, embora a audiência tenha patinado e esteja patinando, mas eu acredito que a Globo vai conseguir reverter esse jogo, principalmente depois do fim dos 10 Mandamentos. Mas foi fã de A Favorita e Avenida Brasil, tenho certeza que não está perdendo um capítulo de A Regra do Jogo. É isso, Francisco. Você disse muito bem sobre muitas das características e qualidades desse primeiro capítulo. Eu gostaria apenas de ressaltar algumas questões sobre esse começo de A Regra do Jogo. Acho que os dois arcos, tanto de Toia, Vanessa Giacomo, quanto de Romero Rômulo, Alexandre Nero, foram muito bem pensados, estruturados, etc., trazendo um primeiro capítulo bastante redondo e harmonioso, que impressionou grande parte da crítica especializada e uma parte do público que acompanhou. E como você tem o título de A Outra Face, você pegar esses dois arcos é algo muito esperto por parte de João Manuel Carneiro, porque ele pega e vira esses personagens do avesso logo de cara. Um para um lado do mal e outro para o lado do bem. E mesmo assim, entre muitas aspas. Mas possivelmente o que eu acho uma gordura do capítulo, um excesso, seja justamente o surgimento da Atena. Porque a Atena talvez merecesse ganhar um outro lado também, para o capítulo realmente ser a outra face, como é o seu título. E, no entanto, ela aparece, nesse momento que você sinaliza muito bem, com Toya, já com o primeiro contato, mas ela só aparece negativizada. E não tem exatamente um contato com a história dos dois, ela é muito paralela. Então, na verdade, a história central do capítulo é de Toya e de Romero Rômulo. Mas a Atena acaba aparecendo um pouco como uma gordura do capítulo. E isso acaba, a meu ver, enfraquecendo a própria surgimento da vilã, porque ela poderia vir com mais impacto, com um foco mais potente sobre si própria. No entanto, ela divide as atenções com os dois, que são protagonistas, de forma pouco incorporada, pouco entrelaçada com a trama deles. E com uma trama que se revela um pouco sendo mais do mesmo, uma golpista que gosta de dinheiro. Quantos vilões recentes não tiveram o mesmo caminho, na verdade? Então eu considero que esse seja um ponto negativo do capítulo, que acabou inchando um pouquinho, deu umas viradinhas e tal, mas que pode vir a ser uma piada que vai perdendo a graça. E isso pode comprometer a chegada dessa vilã, já que João Emanuel é conhecido por vilãs muito fortes. Flora, Carminha, Bárbara e tantas outras. Então fica aí essa observação. Mas vamos acompanhar, em breve vai vir o nosso programa sobre balanço de A Regra do Jogo. A gente vai acompanhar para onde foram essas promessas todas de João Emanuel, o que ele está cumprindo, o que não está cumprindo, e assim a gente vai conseguir analisar isso um pouco melhor. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo André Arruda, que falará vai fazer um balanço, esse bloco deve ser um pouquinho maior, sobre Verdades Secretas como um todo, uma avaliação da novela e sobre seu último capítulo. É com você, André. Olá, meus queridos Martim e Francisco, saudações ficcionais para vocês, fazendo referência à expressão do futebol. Nesse programa eu fiquei com a incumbência de falar sobre a novela Verdades Secretas, fazer uma espécie de um apanhado, uma espécie de um balanço. Mas eu vou falar panoramicamente sobre a novela, porque
Vou falar em tempo reduzido. E eu vou dividir minha fala em 4 trechos. O primeiro trecho eu vou falar sobre a trama da novela, fazer um apanhado transversal sobre a trama da novela. No segundo eu vou falar sobre a técnica e a estética da novela, fazendo referência aí à fotografia, a trilha sonora, a direção, as atuações. E vou falar sobre o roteiro, que é dentre os 4 que eu vou falar com um pouco mais de propriedade, que é uma área mais afim minha. E por último vou fazer uma crítica mesmo, e aí com uma avaliação mais qualitativa, entre aspas, mas levando sempre em consideração que avaliações qualitativas sempre partem de uma preferência estética, não é uma questão de ser bom, ontologicamente bom ou ruim, ontologicamente ruim. Trata-se de... eu tenho certas preferências estéticas, preferências essas, óbvio que eu compartilho com uma série de pessoas, inclusive acredito com os meus 2 companheiros aí de programa, e eu vou fazer uma espécie de apreciação crítica sobre a novela no final. Falando sobre a trama, para começo de conversa, contando assim muito rapidamente, a novela conta a história de uma família, começa com a história de uma família que após o divórcio precisa se mudar para a capital de São Paulo. Na verdade, a Carolina, personagem da Drica Moraes, se divorcia do marido, personagem do Tarcísio Júnior. Ele se casa com uma outra mulher e ela, depois desse divórcio, resolve ir morar com a mãe na capital de São Paulo, que é uma professora, que leva uma vida simples. Sou professor, sei que professores levam vidas simples. Só em nome da piada aí. E ela vai morar na casa da mãe, e a filha dela, Arlete, é descoberta como uma modelo promissora. Assim, ela tem as características de uma modelo que pode vir a fazer muito sucesso. Então, ela entra nessa agência, a avó está passando por problemas financeiros sérios, professores passam por problemas financeiros, faz todo sentido, e está devendo inúmeros condomínios e pode perder o apartamento. A Arlete, a essa altura já Angel, que é o nome artístico que ela recebe depois que ela vira modelo, recebe a proposta dessa agência que ela trabalha, para trabalhar fazendo o tal book rosa, que nada mais é do que prostituição das modelos com grandes executivos. Ela tem uma formação, a personagem é construída com uma formação moral que parece bastante aprofundada. Ela se reluta muito para aceitar fazer o trabalho, mas acaba aceitando sob título de ajudar a avó a não perder o lugar onde morar. Isso é bastante importante na compreensão assim, da coisa. O primeiro trabalho que ela vai fazer, ela vai se encontrar com um alto executivo, que na verdade aqui na prática é o Alex, personagem do Rodrigo Lombardi, e nesse encontro eles se apaixonam perdidamente. Rodrigo Lombardi é um homem multimilionário, extremamente fálico, que lida com a vida a partir da questão do dinheiro, e que o dinheiro tem essa noção de poder, né? Eu falo na tradição psicanalítica mesmo, o poder dele vem do dinheiro. Então, quando eles se apaixonam perdidamente, a Angel pensa logo em casamento, fala, quero casar com você e tal, e ele diz pra ela, eu tenho dinheiro, com você eu tenho dinheiro e tal, e eu vou te dar uma boa vida, mas casar a gente não vai, até porque você tem 16 anos de idade, que é a idade da menina em questão. E ela diz, se é assim eu não quero, e diz não pra ele. Para um homem como esse, receber não é das coisas mais confortáveis. Ele resolve então, como forma de ter aquela menina por perto, uma vez que ele está absolutamente obsessivo por ela e não está acostumado a ouvir nãos, se casa com a mãe dela para se aproximar dela. A essa altura ela já tem outra, namorando outro cara. Ele vai, cerca a menina de todas as formas. O namorado que ela tá descobre que ela tinha se prostituído, termina com ela, e nesse momento oportuno eles reatam a relação completamente e embarcam nesse amor proibido. Assim, ele casado com a personagem da Drica Moraes, com a esposa, com a mãe da Angel, e tendo um caso com a filha. A impressão que dá é que a novela ela se prepara para chegar na relação nesse triângulo amoroso e pensar as discussões aí em torno disso. Ao fim e ao cabo, a mulher descobre, a Carolina descobre e se mata,
em nome. É até bonito porque no momento ela ia matar o Alex, né? O problema é que a filha diz eu amo tanto e pede para ela não matar, e ela resolve se matar para felicidade da filha. Isso fica razoavelmente bem sugerido na história, então é interessante. Bem, sobre a trama da novela, é importante dizer que além dessa trama principal você tem uma série de tramas paralelas, das quais eu gostaria muito de destacar 3. 2 por serem muito interessantes e uma por ser a pior delas. Eu acho que merecem destaque. Eu gostaria de falar do arco dramático da personagem da Graça Massafera, Larissa. É muito interessante a forma como mostra o envolvimento dela com a droga até o fundo do poço com o crack. Eu achava que a dramaturgia estava devendo uma discussão sobre crack. Eu acho que essa novela manda muito bem nisso. E tem o personagem do filho do Alex, que é um menino que fazia Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele anda com um personagem jovem, que é um cara sensível, um homem diferente do pai, né? Esse pai fálico, masculino, cheio que lida com as coisas a partir de dinheiro e etc. E um filho sensível e que quer se apaixonar, etc. Ele paga uma garota de programa para dormir com esse menino sem dizer para ele. O menino se apaixona por essa menina e quando descobre que a garota de programa enlouquece, se engaja no uso de cocaína e se envolve com o rapaz. E o pai paga a garota de programa por achar que ele é gay. Então tem uma coisa meio Édipo, né? Aquela história o Édipo muda de cidade para não conhecer a mãe e matar o pai, e por ter mudado de cidade ele acaba conhecendo a mãe e matando o pai. Então ele quer evitar que o filho se torne gay, porque é um problema na forma como ele vê. Ele paga a garota de programa, o menino descobre que a garota de programa, enlouquece e se envolve com o rapaz. Ou seja, na tentativa de evitar que uma coisa aconteça, ele provoca que essa coisa aconteça. Isso é interessantíssimo. Mas eu quero também destacar a trama do Vinsky, do personagem é um gay assumido e tal, que trabalha na agência de modelos que a dona é a Fanny, que é a personagem da Marieta Severo. Lá pelas tantas, a história começa a mostrar o envolvimento dele com uma outra personagem lá, a tal de Lurdeca, que é quem faz a contabilidade da agência e tal. E eu fico muito me perguntando qual é o objetivo, né? Você consegue razoavelmente perceber que tipo de discussão o cara está tentando encampar? Por cara, eu estou chamando Valcir Carrasco, mas me parece que essa discussão especificamente fica absolutamente vazia. Você não sabe para onde aquilo tem que ir. Eu não sei se ele está querendo falar do quanto são voláteis as relações sexuais na contemporaneidade, mas ele deveria trabalhar essas coisas um pouco mais profundamente. Ao fim e ao cabo, só parece que aquelas pessoas estão ou loucas ou mentindo umas para as outras. Eu acho mesmo que isso daí carece careceria de uma melhor construção. Eu acho o pior lado da trama. Mudando um pouco de assunto, falar um pouco sobre técnica. As opções técnicas da novela. Primeiro, é importante destacar a direção. A direção é impressionante. A novela tem uma coisa que faz tempo que eu não vejo em novela, que é muita cena de contemplação com ação física de ator. Isso não é muito comum em TV, é muito mais comum em cinema, então isso é muito legal. Uma fotografia super elegante, mas tem um toque, uma pitada do kit típico de moda, de não sei o que. Eu acho que super funciona. Além disso, ele opta por dirigir os atores de um modo que a partir de uma opção um pouco mais low profile, sabe? Sem grandes performances e porque a gente tem entendido uma overactização da forma como se atua, e a direção do Mauro Mendonça Filho definitivamente não vai por esse caminho, faz uma coisa mais sóbria. Até os jovens são bem dirigidos, né? Até os jovens estão bem, tem um núcleo cheio de jovens, 10 jovens aí, até mais, porque tem o núcleo dos jovens da escola, tem o núcleo dos jovens da agência, até essa galera diferencia muito, por exemplo, do tipo de atuação que você vê em Malhação. E isso é bem interessante. A fotografia é uma fotografia muito bonita, tem umas escuridões, tem uma coisa meio sombria, sobretudo o ambiente da casa do Alex, é um ambiente bastante com uma luz assim, quase uma luz preparada e tal. Acho que tem um pouco a ver com luxo e boa opção, eu gosto bastante.
E tem uma trilha sonora bizarra, assim, muito boa, muito condizente com esse mundo da moda e as músicas que costumam se optar por quando se fazem desfiles e etc. Isso é bem interessante. Saindo um pouco da produção e falando um pouco dos atores especificamente, ainda falando sobre técnica, eu gostaria de destacar a atuação da Camila Queiroz, que é o primeiro trabalho. Para o primeiro trabalho ela faz algo que é efetivamente interessante. Ela dá aquilo tudo com muita verdade. Obviamente não a acha a melhor atriz do planeta, que já nasceu e etc. Mas é muito interessante o trabalho que ela faz. A Grazi, que está incrível. E a Agatha Moreira, que jogaram um monte de confete, disseram que eu sou de uma atriz e tal. E eu não acho que seja tão interessante assim o trabalho que ela faz. Já mudando de tópico, eu vou falar do roteiro. Bom, o meu modelo de roteiro ideal é o roteiro que parte de um ponto focal para a partir daí ir abrindo a história. Exemplo, uma casa, uma família, uma pessoa ou um evento sendo o primeiro passo da história, e a partir dali tudo que é necessário para lidar com esse evento, com essa casa, com essa família ou com essa pessoa, a gente vai acrescentando. Então você vai acrescentando coisas que vão fundamentando, que vão dando organicidade para esse ponto focal. A novela meio que opta por um caminho inverso. É de fora para dentro. A novela começa grande, cheia de personagens esparsos, espalhados, e ela vai indo para um ponto focal até chegar nesse triângulo amoroso da Carolina, da Angel e o Alex. Interessante a opção, mas tem duas perdas sérias. A primeira delas é que você acaba deixando personagens pelo caminho, que eu acho uma opção ruim, né? O personagem entra. O exemplo disso é o personagem do Tarcísio Filho, né? Que é praticamente uma participação. Ele entra, faz no meio, faz no fim. Ele não tem uma preocupação, o Valcir, né? Uma preocupação muito grande em manter esse personagem, em usar os personagens que tem para compor aquela história. Eu acho isso uma opção muito boa, muito boa. Que as coisas sejam bem relacionadas e tal. Aí eu gostaria de citar o Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu faz isso muito bem. As pessoas até reclamam um pouco, dizendo que é coincidência demais, que é uma família só, tem todo mundo envolvido, não sei o quê, mas ao fim e ao cabo eu acho esse tipo ideal de construção de roteiro. E a segunda perda disso tem a ver com o fato de que o mundo da moda acaba ficando um pouco negligenciado na história. Assim, eu acho que para a novela se entrar numa questão que é tão aquém a moda, poderia ser em qualquer família, a história do Alex, da Carolina e da Angel. A moda não é exatamente um definidor da forma como essa história se constrói, então, ao fim e ao cabo, eu tenho a sensação que isso atrapalha um pouco. Para terminar, eu gostaria só de dizer, fazendo já uma apreciação crítica, que a novela é uma novela que é interessante. Tem um tema que não é um tema exatamente novo, mas esse triângulo amoroso é um triângulo amoroso usado para a TV. Você vê isso em cinema com muita facilidade, mas em TV nem tanto. Gostaria de dizer muito rapidinho que nem sempre que você mostra a magia, a mazela da humanidade, o piolá, a droga, né? Você fazendo apologia a essas coisas, às vezes você está dando consciência dessas coisas e, para usar a expressão que existe em inglês, né? Conhecimento é poder. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você entende sobre alguma coisa, mais fácil é você lidar com isso. Então é importante que você fale sobre isso, diferentemente de muita gente que fica dizendo não, só fala as coisas feias, coisas horrorosas. É importante falar as coisas feias, coisas horrorosas, porque nós tenhamos consciência das consequências e das relações, das coisas que estão envolvidas com essas coisas horrorosas que as pessoas efetivamente fazem. É uma pena que o espectador brasileiro ainda está habituado a avaliar a novela pelos motivos errados. Eu estou botando aí errados entre aspas do meu ponto de vista, tá? O que eu mais ouvi sobre a novela referia-se ao tanquinho do Rodrigo Lombardi, o que é, no mínimo, muito estranho. A novela tem méritos outros. E, ao fim e ao cabo, o pior defeito da novela, a melhor qualidade seria essa trama razoavelmente bem construída. E o pior defeito são dois. Primeiro, os diálogos são extremamente didáticos, chega a ser irritante. As pessoas falam, numa fala, elas dão a mesma informação 3 vezes. Para quem efetivamente acompanha a novela, isso é muito irritante, porque parece que quem escreveu ou acha que você não está prestando atenção, ou acha que você não tem capacidade de entender da primeira vez que você ouve. Isso é realmente muito ruim. E
A segunda coisa é que a novela dá uma sensação da má hipertrofia, sabe? Eu tenho a sensação de que se você tira tudo que é repetido, tudo que é blá 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 na novela, a novela poderia ter um mês dos 4 que teve. Então, a gente precisa só de um quarto do tempo que teve para contar a mesmíssima história, a partir dos mesmos princípios e tal. Agora, fechando mesmo, a última frase, a palavra verdades secretas, que seria o grande trem da novela, né? O grande eixo filosófico da novela, acabou ficando frágil também, uma vez que, se você pensa verdades secretas, segredos todos têm, né? Então eu achei que devia tentar construir uma história que desse conta de um tipo específico de segredo que tivesse envolvido com a moda, para que essas coisas conversassem. E eu acho que nem sempre a novela dá conta de fazer isso. Bem, sempre é difícil falar resumidamente. Muito obrigado, é isso. E espero que vocês façam comentários aí abaixo do vídeo. Muito obrigado. É isso, André. Obrigado pela sua análise. Eu acho que foi bastante completo o que você disse. Só acrescentaria em relação ao final da novela a questão de Alex e sua filha, né, que tinha apesar de ser uma menina com caráter complicado, duvidoso, etc., ele ter ido para Paris, né, objetivo de ser modelo, etc., que foi algo que ela sustentou ao longo da novela, não se pode negar que ela era filha de Alex e tinha um certo apego ao pai. Então, como ela tinha conhecimento, né, da relação deles, etc., dele e de Angel, seria pouco provável que após a morte de seu pai, que ela ficasse quieta, sabendo que ele morreu, e não voltasse para sinalizar que ela sabia que cometeu o crime. Então fica no mínimo estranho, parece uma ponta solta, né, da novela, que essa menina tenha ido para Paris, que num mundo como o nosso é um lugar que é perto, porque você pode ir de avião, voltar rapidamente e tal, e sabendo que seu pai morreu, e deve ter sabido que era um empresário superpoderoso, etc., não volte para sinalizar, porque ela certamente saberia que quem cometeu o crime foi Angel, pela relação que eles tinham. Então esse aí é uma ponta solta do roteiro que poderia, talvez se Valsir tivesse tido essa presença, essa sacada, reconduzi-la a um certo centro das ações e até acrescentar um toque de suspense, de ação, de tensão a essa reta final bastante movimentada da novela. Mas é isso. Obrigado, André. E obrigado, Francisco. Esse foi o nosso primeiro TV Lovers. Eu espero que vocês estejam gostando. E se não gostarem, critiquem a gente também, comentem, porque a gente quer que, sobretudo, seja um espaço de diálogo sobre televisão, sobre os rumos desse veículo e tudo que a teledramaturgia pode oferecer para a gente. Analisar e ver que isso é um trabalho super complexo e que como ele pode ser percebido de uma forma diferenciada, uma análise mais que a gente pretende pelo menos ser mais aprofundada e mais complexa sobre esse trabalho, né? Então é isso, gente. Um abraço. Comentem aí abaixo, deixem a sua expectativa, deixem o que vocês querem ouvir da gente, que a gente vai sempre tentando atender à medida do possível. Grande abraço a todo mundo e até a próxima.